Diversos aspectos podem ser avaliados ao buscar por uma empresa, por exemplo, salário, flexibilidade de horário, estabilidade, possibilidades de crescimento dentro da empresa, entre outros. No entanto, um critério que não pode faltar é o nível de risco das atividades a serem executadas, já que isso vai influenciar diretamente no aumento da possibilidade de riscos de acidentes. Mas você sabe quais são as profissões mais perigosas do mundo? Fica no vídeo que eu vou te contar muitas dessas profissões. Então peço que já se inscreva no canal, ative as notificações do sininho para não perder nada e clique no gostei, vai ajudar muito o nosso crescimento. Desarmador de bombas. O profissional que desarma bombas está listado como um dos que mais arriscam a vida em prol do trabalho no mundo inteiro. Ele se divide em várias especialidades e uma delas é a de desarmar minas terrestres, o que torna o serviço visto aquele que precisa de sorte. Alguns estudos e dados históricos mostram que em um período curto de espaço, mais de 500 trabalhadores perderam a vida nessa profissão. Atualmente a conversa mudou um pouco porque há tecnologia muito avançada por trás. Antes de qualquer recurso tecnológico, na internet encontramos várias histórias que mostram os riscos que soldados corriam ao analisar e avaliar as bombas que não explodiram. Um soldado britânico chegou a avaliar uma bomba alemã que falhou em 1940 e para isso ele usa uma picareta. Já em 1959, em Londres, peritos desenterraram bombas às margens do rio Tamisa, que foram jogadas durante a Segunda Guerra. Em outros casos dá para ver peritos avaliando uma bomba como se fossem médicos, ouvindo o coração de um paciente, isso em Argel, em 1940. Assim, os trajes passaram a ser usados após tantas mortes em 1933, mas eles eram um tipo de anti-impacto e nada além disso. Atualmente, especialmente após os anos 2000, os soldados passaram a usar uma tecnologia como aliada para fazer as inspeções em bombas, especialmente os robôs como são mostrados nos filmes. Além dos robôs, hoje há trajes muito mais específicos para esses profissionais. Elas possuem ventilação própria e peso de 80 kg. É chamada aliás de traje antifragmentação e é usada apenas por agentes do esquadrão antibombas. A próxima profissão é o limpador de janelas em prédios. A limpeza de janelas pode ser um trabalho perigoso, particularmente quando se trabalha em alturas extremas. Há um perigo real e presente para aqueles que executam serviços em altura, sendo uma das maiores causas de morte no trabalho do Brasil. Por esse motivo, o ideal é sempre contar com uma empresa especializada para essa finalidade. Entre os perigos da limpeza em altura é possível citar o uso de escadas, que é um dos métodos mais comuns de limpezas em janelas, e os riscos de acidentes são significativos. Deve-se usar escadas com a altura correta, calços apropriados e não exceder a carga permitida. Isso evita deslizamentos, tropeções, quedas e fadiga do material. Outro motivo é o acesso por cordas. No caso de janelas de difícil acesso, o acesso por corda deve ser utilizado por propiciar mais flexibilidade aos profissionais. Porém, há riscos associados ao acesso por cordas, como quedas, falha no uso do app e movimentação rápida demais, causando lesões. Outro motivo é os andames móveis, porque eles podem ser extremamente úteis, porém, ser igualmente perigosos se não forem instalados ou mantidos adequadamente. Os profissionais devem usar cintos e ter todas as ferramentas presas a eles para evitar que eles ou as ferramentas caiam. Comum em grandes cidades, a profissão de limpar janelas, se realizada com as devidas normas de segurança, não oferece grandes riscos. Apesar disso, qualquer descuido ou eventual rajada de vento nas alturas pode render o expediente para lá de arriscado. Outra perigosa profissão é a profissão de minerador. Em 2010, o mundo acompanhou o drama dos 33 mineiros que passaram pouco mais de 2 meses soterrados em uma mina no norte do Chile. O episódio revelou um pouco mais sobre a rotina dos profissionais, que consiste na retirada de minerais preciosos em cavernas subterrâneas, sob o risco iminente de desmoronamento das minas. Essa profissão acumula episódios de acidentes não só no Brasil, mas em todo o mundo. Entre os principais riscos está o uso de muita força física, também exposição a agentes químicos e o uso de máquinas para extração que exigem manuseio com segurança. Também há o perigo de soterramento e queda de rochas, além de problemas a longo prazo, como problemas respiratórios e pulmonares, decorrentes da exposição a produtos químicos, calor ou frio extremo. Mas esses profissionais também estão expostos a agressores silenciosos. A poeira advinda da mineração, por exemplo, pode afetar gravemente o sistema respiratório, especialmente a longo prazo e sem o uso da proteção adequada. Mais uma perigosa profissão é a dos bombeiros. Em 2001, quando as torres gêmeas foram abaixo, das quase 3.000 vítimas, 300 eram bombeiros. Os números expõem os riscos que envolvem uma das profissões mais admiradas do mundo. Presentes nos momentos mais difíceis, os bombeiros não hesitam ao salvar pessoas em uma situação de risco, seja em casos de incêndio, desabamento, deslizamento ou casos excepcionais como a tragédia de Brumadinho. Bombeiros militares estão associados às Forças Armadas e suas principais funções são o combate a incêndios.
bem como o bombeiro civil atua principalmente na prevenção dos riscos de incêndio, entre outros, realizando a identificação dos mesmos e mapeando formas de evitá-los. Todavia, quando ocorre algum tipo de fatalidade, o bombeiro civil age de acordo com os protocolos previamente estabelecidos, a fim de minimizar os danos e buscando reverter a situação. Dessa forma, dentro das ações do protocolo do profissional civil, está o acionamento dos colegas militares na hora correta. Assim, algumas das atribuições do bombeiro civil: inspecionar periodicamente os equipamentos de combate a incêndio, inspecionar as rotas de fuga, incluindo a sua liberação e sinalização, promover e participar de exercícios simulados, registrar as irregularidades encontradas apresentando propostas e medidas corretivas. O bombeiro passa por um processo de formação envolvendo treinamentos específicos. A duração dessas atividades é de mais ou menos um mês quando realizado de forma ininterrupta. Mas uma das profissões mais perigosas é a do astronauta. Das maiores conquistas da humanidade, viajar ao espaço pode ter um preço alto, a começar pela rígida preparação que envolve o treinamento de um astronauta, exigindo intensa preparação física e psicológica. Considerado um dos empregos mais perigosos do mundo, a taxa de mortalidade na área chega a mais de 7%, maior que muitas outras profissões tidas como arriscadas. A falta de gravidade, fungos, depressão, radiação cósmica e erros humanos são alguns dos eventuais problemas enfrentados pelos astronautas. Algumas consequências transitórias da vida em ambiente de microgravidade, perda de massa muscular e óssea, aumento na estatura e alterações no sistema circulatório já eram conhecidas de testes com astronautas que ficaram mais tempo no espaço. Durante a sua estadia na Estação Espacial Internacional, os astronautas têm de viver e trabalhar num ambiente muito diferente do ambiente da Terra. Não obstante, os astronautas têm de fazer a higiene pessoal, ir à casa de banho, comer, beber e manter-se em formas e saudáveis. A profissão astronauta se relaciona à atuação humana na exploração do espaço. Apesar de serem mais reconhecidos por suas missões espaciais, os astronautas acabam passando a maior parte do tempo em terra firme, participando de treinamentos ou servindo como suporte e monitoramento para outras missões. Também tem uma equipe médica que monitora os astronautas antes, durante e depois das missões. Os problemas de saúde reportados durante os voos da missão Apollo incluíam a erupção cutânea causada pelo uso prolongado de um dispositivo de coleta de urina, irritação nos olhos e batimentos cardíacos irregulares. O comandante da Apollo 11 era notoriamente calmo sob pressão. Foi o que fez dele um excelente piloto de testes, e durante a missão do lançamento à reentrada na atmosfera terrestre, a frequência cardíaca média de Neil Armstrong foi de 71 batimentos por minuto, o mesmo que em 20 de julho de 1969 se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, seguido por Edwin Aldrin. E por fim, a profissão de eletricista. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a função desempenhada pelo eletricista está entre uma das 4 mais perigosas do mundo. Apesar de todo o aparato de segurança como capacetes, luvas e botas, o choque elétrico é um dos riscos mais comuns na área e raramente as vítimas sobrevivem à descarga elétrica. Todas as profissões contam com diversos equipamentos de segurança que têm como objetivo principal reduzir as chances de que esses acidentes aconteçam. É importante frisar que o uso desses equipamentos é obrigatório e infelizmente poucos profissionais dão a devida atenção para isso. Dentre esses equipamentos podemos citar o uso de capacetes, capas, luvas e botas fabricadas com material emborrachado e impermeável. O uso correto desses equipamentos, além da proteção contra impactos, também reduz as chances de acidentes com raios e rede elétrica. Quando os equipamentos de proteção não são impermeáveis, os riscos são ainda maiores. Para os profissionais de elétrica que trabalham em locais com altura superior a 2 metros, o uso de cinto de segurança é indispensável, visto que o risco de quedas é iminente. Ainda falando sobre locais altos, as escadas também precisam ser emborrachadas ou de madeira, jamais utilize escadas metálicas em um trabalho elétrico. Outro equipamento muito importante é o que protege os olhos. Nesse caso é indicado o uso de óculos de proteção ou também pode ser uma viseira que é acoplada em alguns tipos de capacetes. Esse equipamento protege os olhos dos eletricistas de possíveis acidentes com fagulhas, objetos e até mesmo das chamas. Atualmente existem profissões que possuem riscos gravíssimos e necessitam de atenção redobrada dos seus profissionais. Dentre essas profissões, a de eletricista está entre as mais perigosas, uma vez que os acidentes elétricos quase sempre são fatais. Os principais acidentes são arcos elétricos, queimaduras, quedas, explosões e incêndio. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e clicar no gostei, hein? Tô de olho. Um abraço e fiquem bem.